Continuando aqui, a profecia favorável a Nabucodonosor. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com as cordas e a madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém, para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra aos seres vivos dos animais que nela estão, com o meu grande poder, com o meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitarei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e o seu filho estarão sujeitas a ele, a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações, por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com guerra e fome e peste, declara o Senhor. E por meio dele eu destruirei completamente. Não ouçam os profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entregarei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeite-se a ele e ao seu povo, e eles viverão. Por que razão você e seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banharei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo o povo: assim diz o Senhor: não ouçam os meus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta à Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria essa cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas, do tanque, do suporte e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Capítulo 28. O falso profeta Ananias. No 5º mês daquele mesmo ano, 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar
Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes de todo o povo que estavam no templo do Senhor. Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia, para este lugar, Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que procedem a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça, peste contra muitas nações e grandes reis. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que se profetizou realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse diante de todo o povo, assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, que quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará o jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porém, um jugo sobre o pescoço de todas as nações para trazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Diz, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra este ano, você morrerá, porque você pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. E aí, né? Quem é que está dizendo a verdade? Terrível. As cartas dos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real e os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artifícios foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemaria, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam suas casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham suas mulheres para casar-se com seus filhos, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês dependa da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que eles os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em seu nome. Eu não os enviarei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. De todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para a Babilônia, mas assim diz o Senhor, sobre o rei
que se assenta ao trono de Davi e sobre todo o povo que pertence nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos Exércitos, enviei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com guerra, fome e peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra. Maldição e zombaria, afronta entre eles e as nações onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que eles enviei pelos meus servos e profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor trate como tratou Zedequias, Acabe, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram a loucura em Israel, adulteraram com mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras que eu não ordenei que falassem, mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. A mensagem a Semaías. Diga a Semaías de Neelã, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome, todo o povo de Jerusalém, o Safonias, filho de sacerdote Maesias, e todos os sacerdotes, você diz a Safonias. O Senhor o designou sacerdote em lugar de Joaida, como carregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. E porque você me repreendeu, Jeremias de Ananote, e que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Safonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Envie esta mensagem a todos os exilados, assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã. Embora eu não tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescessem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías e Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. A restauração de Israel. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escreva um livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os reis retornará à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Perguntem e veja, pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago como uma mulher em trabalho de parto? Como estão pálidos com todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, mas não serão mais escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante e de seus descendentes à terra de seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz, e em segurança ninguém se inquietará.
Porque eu estou com você e a palavra diz o Senhor, destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune, assim diz o Senhor. Seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda sua causa, não há remédio para sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esquecem-se de você. Eles não se importam com você. Eu o golpeei como faz um inimigo. Dei a você um castigo cruel. Porque é grande a sua iniquidade. Os numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa de seu ferimento. Por sua ferida incurável, diz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade, e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que semeiam serão saqueados. Eu os despojarei, todos os que despojam. Farei cicatrizar o meu ferimento e curarei suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei, e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimirem. Seu líder será entre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arrisca a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso, vocês serão meu povo, e eu serei o povo de Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão. Só uma frase aqui, gente, que eu quero ressaltar. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado o seu propósito. Então, pensem nisso. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado o seu propósito. Eu acharia mais fácil a gente não provocar a ira de Deus, né? Com as nossas iniquidades. Do que esperar que ela não se afaste da gente enquanto ele não completar o seu propósito. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o meu povo, o remanescente de Israel. Vejam, e eu trarei a terra do norte. Vejam, eu os trarei da terra do norte. Eu os renunciarei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, as mulheres grávidas, e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu o conduzirei. Em meio a consolações, eu os conduzirei as correntes da água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim e meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem as ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão, cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria, pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas das vacas serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo.
E eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ouve minha voz em Ramá. Lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Ai, lindo ouvir isso, gente! Assim diz o Senhor. Contenha seu choro, suas lágrimas, pois seu sofrimento será recompensado. A gente sofre às vezes por algumas coisas, né? Mas o sofrimento sempre é recompensado. Eu gosto de marcar alguns versículos, gente, porque é tão forte. É pra gente ter no coração e lendo sempre. Eles voltarão, por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traga-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado. Traga-me de volta a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o seu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Só uma ressalva aqui, gente, que a pessoa, olha aqui, ó, de fato me desviei, me arrependi e bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado sobre a minha juventude. Então, quer dizer que Deus quer, muitas vezes, de nós, que nós reconheçamos que estávamos errados. E isso é muito importante para a vida de um cristão, reconhecer que também erra, né? Que não é perfeito. Coloque, não é Efraim o seu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, eu tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Quer dizer, o Senhor tem compaixão contra nós, os pecadores, né? Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que lhe trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: ó Senhor, abençoe a morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá, em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordarei e olharei em redor. Meu sonho tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei a comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para desfrutar, destruir o prazer e a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um comerá por causa do seu próprio pecado, os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Gente, esse versículo aqui é o que a gente sempre diz, que a salvação, ela é individual, cada um por o seu pecado. Esse versículo confirma isso, certo? Salvação individual. Ou seja, se os pais comeram uva verde, sabe quando você come uma fruta verde? E aí, tipo, amarra a sua boca? Esse versículo aí diz o quê? Que os filhos, eles vão pagar por isso? Não, não vão, certo? Porque se uma pessoa faz algo de errado, isso é com ela. A salvação é individual, ok? Estão chegando aos dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Aqui, essa nova aliança é quando Jesus volta. Essa é a nova aliança para Deus, de Deus com o povo. Aqui Jeremias está profetizando essa nova aliança que é Jesus, certo? Jesus é a nova aliança.
Então, está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. A nova aliança, que é nosso amado Jesus. Olha só, tudo se cumprirá. Não será como a aliança que fiz com meus antepassados, quando eu tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao meu próximo, nem ao meu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais de seus pecados. Assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas brilharem de noite, que agita o mar para que suas ondas surjam, o nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se seus decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre. Assim diz o Senhor, se o céu em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Então, chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta de esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo à direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, a leste, até a esquina da porta dos cavalos serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada e destruída. Que lindo, né? Então, aqui, depois vamos começar o capítulo 32 de Jeremias. Jeremias compra um campo. Mas eu vou parar por aqui. E a gente finaliza aí com essa parte aí que ele profetiza realmente a nova aliança. E que a nova aliança para nós é Jesus Cristo, nosso querido, nosso Pai, ok? Então, meus amores, estou parando por aqui. Beijos e fiquem com Deus.